Salve, salve família, sejam bem-vindos de volta ao canal Dicas do Apostador, apostas esportivas. Se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Bruno e hoje estou aqui para analisar juntamente com vocês os jogos de palpites de futebol para o dia 4 de setembro de 2022, o nosso domingo de palpite de futebol. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem pedir muito, deixa aquele like aí para estar levantando a moral do nosso canal. Sem mais delongas, vamos estar iniciando nosso primeiro palpites de futebol pela Inglaterra Premier League, o jogo do Manchester United versus Arsenal, com início às 12h30. Na classificação, a equipe do United vem na quinta colocação em 5 jogos, 9 pontos conquistados, com 3 vitórias e 2 derrotas. E o Arsenal começou muito bem, é o atual líder. Os jogos, 5 vitórias consecutivas, 100% de aproveitamento, 13 gols marcados, 4 gols sofridos. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 3 gols. O Arsenal foi a primeira equipe a marcar em 4 de 5. Em sequências individuais, a equipe do United vem de 3 vitórias consecutivas. Em 5 de 6, saiu menos que 5 cartões. Já o Arsenal vem de 11 vitórias consecutivas, 7 de 8 saiu mais que 2,5 gol. Foi a primeira equipe a marcar em 8 de 9 e venceu o primeiro tempo em 6 de 7. Último confronto, 3-1 Arsenal. O Arsenal vem jogando muito bem esse campeonato. Gabriel Jesus vem jogando bastante pela essa equipe do Arsenal. Venceu mais uma essa equipe do Arsenal. Na última rodada, venceu a equipe do Aston Villa por um placar de 2-1 e o United venceu fora de casa a equipe do Leicester. Para essa partida, acho bastante plausível uma vitória da equipe do Arsenal com empate e também acredito no jogo para ambas as equipes marcam probabilidade 2-1 fora. Vamos agora para a Espanha La Liga, o jogo do Osasuna versus Rayo Vallecano com início às 9 da manhã. Então, na classificação, a equipe do Osasuna vem na sétima colocação, 3 jogos, 6 pontos conquistados. O Rayo Vallecano, 3 jogos, 4 pontos conquistados, 11º colocado. Últimos confrontos entre eles, o Osasuna vem a 4 jogos sem derrotas, o Rayo Vallecano vem a 5 jogos sofrendo gol. Sequências individuais, o Rayo Vallecano, 5 jogos, saiu menos que 3 gols. E lembrando, o confronto mais recente entre eles, o Osasuna venceu pelo placar de 3-0. Para essa partida, acho bem plausível que o Osasuna perca essa partida, vem atuando bem em casa. Nas 5 primeiras partidas em seus domínios, o Osasuna vem uma sequência de 4 vitórias e um empate. E o Rayo Vallecano fora de casa também é uma equipe que vem atuando bem, vem de 6 jogos sem perder fora de casa, mas o Osasuna atuando em casa é uma equipe forte e total condições de não perder essa partida. Então vamos com a dica casa com empate, probabilidade 1-0 casa. Vamos agora para o jogo do Villarreal versus Elche, o início às 13h30, para iniciar o nosso prognóstico palpite. Bom, o Villarreal, quarto colocado em 3 jogos, 7 pontos conquistados, 5 gols marcados, ainda não sofreu gol. E o Elche, 11º colocado em 3 jogos, apenas 1 ponto conquistado, e uma das piores defesas da competição nos 3 primeiros jogos. Sequências individuais, Villarreal tem a 14 jogos sem derrotas, ou seja, 14 jogos de invencibilidade, a 3 jogos sem sofrer gol. Foi a primeira equipe a marcar em 8 de 10. O Elche vem a 3 jogos sem vitória, sofreu gol nos últimos 3. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a sofrer. Em 5 de 7 saiu menos que 3 gols. Último confronto entre eles, 1-0 para o Elche, atuando em casa, e atuando em casa 4-1 para o Villarreal. O Villarreal sofreu gol nos últimos 3 confrontos e para essa partida acredito na vitória do Villarreal. Então o nosso palpite de futebol será casa vence, probabilidade 2-0 casa. Então, se você curte o nosso canal, compartilha para geral. Devemos ressaltar, turma do canal Dicas do Apostador, um comunicado importante.
Na próxima segunda-feira não iremos postar dicas de palpites de futebol, porque iremos postar um vídeo diferente focado em aprendizado para vocês no trade esportivo. Então aguarde que terá vídeo novo na segunda-feira e retornamos com nossos palpites com os jogos da Liga dos Campeões da próxima terça-feira, dia 6 de setembro. Então, aguarde e fique com os nossos palpites, mas claro, venha acompanhar aí o nosso vídeo que será postado na segunda-feira, focado nas apostas esportivas. Acredito que vocês vão gostar bastante, como vem gostando aqui do nosso canal. Então é isso, vamos dar continuidade agora com as nossas dicas. Então vamos para mais um palpite nessas apostas esportivas para o jogo da Alemanha Bundesliga, o jogo do Borussia Mönchengladbach versus mais 05 com início às 12h30. Na classificação, a equipe do Mönchengladbach, sexto colocado em 4 jogos, 8 pontos conquistados. Início de temporada, a equipe do mais, sétima colocada em 4 jogos, 7 pontos conquistados. Últimos confrontos entre eles, ambas as equipes, 6 confrontos, saiu ambos marca. O Borussia Mönchengladbach sofreu gol nos últimos 6 confrontos, o mais tem a 3 confrontos sem derrotas, sofreu gol nos últimos 8. Sequência individuais, o Borussia Mönchengladbach tem a 12 jogos sem derrotas, em 8 de 9 saiu ambos marca, e o mais em 4 dos últimos 5 jogos saiu mais que 2,5 gol. O último confronto foi 1-1, um jogo bastante equilibrado. Para essa partida vamos ficar nesse casa com empate. Probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para o nosso próximo palpite de futebol para hoje. Será no, no, no jogo do Brasileiro Série A entre a equipe do Flamengo versus Ceará, que tem início às 11 da manhã. Um jogo que a equipe do Flamengo pode ir até com reserva ou também pode ir com titular, já que está praticamente classificada para a próxima fase da Libertadores, que será a grande final. O Flamengo, atualmente, segundo colocado, 4 jogos disputados, 43 pontos conquistados, 39 gols marcados, 20 gols sofridos. E a equipe do Ceará, 15ª colocada e 24 jogos disputados, 27 pontos conquistados, 23 gols marcados, 24 gols sofridos. Atuando em casa, o Flamengo é o terceiro melhor mandante em 11 jogos, 8 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 25 gols marcados, 5 gols sofridos, 25 pontos conquistados. Ceará fora de casa, 10º colocado, 12 jogos, 3 vitórias, 6 empates e 3 derrotas, 12 gols marcados, 11 gols sofridos, 15 pontos conquistados. Últimos confrontos entre eles, 6 de 8, saiu mais que 10,5 escanteio. O Flamengo vem a 3 confrontos sem derrotas, sofreu gol nos últimos 6. Ceará vem a 3 confrontos sofrendo gol. Em sequência individuais, o Flamengo vem a 3 jogos de vitória, a 15 sem derrotas, e também foi a primeira equipe a marcar nos últimos 10 jogos. O Ceará vem de 7 jogos sem vitórias, em 5 de 6 saiu menos que 3 gols. Último confronto na casa do Ceará, 2-2 no primeiro turno. O Flamengo vem de uma vitória diante do Vélez Sarsfield por um placar de 4-0 pela Libertadores, com 3 gols do Pedro, formando o hat-trick, e o Flamengo chega com uma grande moral. O Palmeiras enfrentou o Bragantino aí no último sábado, então caso de tropeço, o Flamengo fica aí, caso consiga vitória, com 4 pontos aí diante do Palmeiras. Para essa partida, acredito que casa vence, com certeza o Flamengo vem atuando com uma grande intensidade, é o tipo de jogo que gosto de observar. Então vamos com a dica casa vence e a probabilidade 3-0 Flamengo. Vamos agora para o jogo do Corinthians versus Internacional e determinar o nosso prognóstico e análise esportiva, com início às 16 horas. Na classificação, o Corinthians é o quarto colocado em 24 jogos, 42 pontos conquistados, 27 gols marcados, 22 gols sofridos, e o Internacional, quinto colocado, 24 jogos, 42 pontos conquistados, 38 gols marcados, 23 gols sofridos. Atuando em casa, o Corinthians é o melhor mandante da competição, com 8 vitórias em 12 jogos, 3 empates e apenas uma derrota. 15 gols marcados, 4 gols sofridos, 27 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Internacional
quinto colocado, quinto melhor mandante, quinto melhor visitante da competição, em 12 jogos, 4 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, 11 gols marcados, 12 gols sofridos, 17 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 3, ambas as equipes sofreram gol. Em 6 de 8 saiu menos que 3 gols. O Corinthians tem a 8 confrontos sem derrotas e o Internacional a 4. Em sequência individuais, o Corinthians em 7 dos últimos 9 jogos saiu menos que 3 gols. 6 de 8 foi a primeira equipe a sofrer. E o Inter vem de 3 vitórias consecutivas a 4 sem sofrer gols. Último confronto entre eles, 2-2. E o confronto para acontecer empate é esse Corinthians e Internacional. Para essa partida, vamos ficar nesse mercado de mais de 1,5 gols, probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para o jogo do Fortaleza versus Botafogo. Também tem início às 16 horas na classificação. Fortaleza, 12º colocado, em 24 jogos, 30 pontos conquistados, 22 gols marcados, 23 gols sofridos. E frente a essa equipe do Botafogo na 14ª colocação, em 24 jogos disputados, 27 pontos conquistados, 22 gols marcados, 29 gols sofridos. Atuando em casa, o Fortaleza vem fazendo uma das piores campanhas em seu domínio. É o 16º em 12 jogos, 3 vitórias, 3 derrotas e 6 empates, 8 gols marcados, 6 gols sofridos, 15 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Botafogo, o 8º colocado em 12 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, 12 gols marcados, 17 gols sofridos, 15 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, o mais recente deu Botafogo no primeiro turno por um placar de 3-1. Sequências individuais, o Fortaleza vem a 6 jogos sem derrotas. Em 6 de 8 saiu menos que 3 gols. Em 5 de 6 venceu o primeiro tempo e nos últimos 6 foi a primeira equipe a marcar. O Botafogo vem a 5 jogos sem vitória. Em 9 de 10 saiu menos que 3 gols. O Fortaleza é uma equipe que vem à exceção. É uma equipe que ficou todo o primeiro turno na zona de rebaixamento, sendo aí praticamente rebaixado para a Série B da próxima temporada, mas estava disputando Libertadores, Copa do Brasil, entre outras competições. Então, a equipe do Fortaleza foi eliminado das competições que estava disputando e ficou com foco total no brasileiro e consegue aí um acrescente muito bom de 5 vitórias e um empate nos últimos 6 jogos. Tem muito bem essa equipe do Fortaleza. Enfrenta outra equipe carioca. O Flamengo venceu o Botafogo por um placar de 1-0 no último jogo e o Fortaleza venceu a equipe do São Paulo, uma equipe paulista. Para essa partida, acredito que o Fortaleza não perca essa partida. Vamos focar nesse casa com empate anula, probabilidade 1-0 casa. Vamos agora para o nosso próximo palpite futebol para hoje, que será pelo Brasileiro Série B, o jogo do Cruzeiro versus Criciúma, tem lead em campo. Esse jogo tem início às 16 horas na classificação. Cabuloso aí, tem na primeira colocação em 27 jogos, 58 pontos conquistados, 37 gols marcados, 15 gols sofridos. E o Criciúma, nono colocado em 27 jogos, 37 pontos conquistados, 28 gols marcados, 24 gols sofridos. O Cruzeiro ainda não perdeu em seus domínios, está invicto em 13 jogos, 12 vitórias e um empate, 37 pontos conquistados, 23 gols marcados, 3 gols sofridos. Atuando fora de casa, Criciúma, nono colocado em 13 jogos, 2 vitórias, 6 empates, 5 derrotas, 11 gols marcados, 16 gols sofridos, 12 pontos conquistados. Lembrando que essa equipe do Cruzeiro conseguiu aí 37 pontos de 58 disputados em seus domínios. Então isso é muita coisa, por isso que está nesta posição atualmente. Nos últimos confrontos entre eles, o Cruzeiro vem a 6 sem derrotas. O Criciúma sofreu gol nos últimos 3 confrontos. Sequência individuais, o Cruzeiro vem a 10 jogos sem derrotas. 4 de 5 saiu ambos marca. E em sequência individual do Criciúma, tem aí a 3 jogos sem derrota, 3 jogos sem sofrer gol. A 6 jogos saiu menos que 3 gols. Último confronto entre eles, o Criciúma perdeu em casa por um placar de 1-0. O Cruzeiro que vê a equipe do Bahia aí se aproximar,
mesmo de uma maneira distante, mas não quer deixar que isso aconteça. Por esse retrospecto, eu acredito que o Cruzeiro não perca essa partida, é o favorito, vem de um resultado aí de empate diante do Sampaio Corrêa, e a equipe do Criciúma venceu o Grêmio, uma das equipes que está no G4. Então, nosso primeiro palpite para essa partida será o jogo para Casa Vence e o segundo, mais de 1,5 gols, probabilidade 3-1 Casa. Bom, esses são os nossos palpites de futebol para este domingão, dia 4 de setembro de 2022. E claro que neste domingo teremos bilhete pronto, dupla ou tripla de ataque, como já é de costume aqui no canal Dicas do Apostador. E se está gostando do nossos palpites, compartilhe o nosso vídeo ao máximo que vocês puderem. Bom, a nossa primeira opção de bilhete pronto, vamos deixar uma dupla focada no futebol brasileiro, será a vitória do Flamengo e vitória da equipe do Cruzeiro. Pelo futebol europeu, vamos deixar uma tripla, vitória do Villarreal, Mönchengladbach com empate e vamos deixar também essa vitória do Arsenal com empate. Então, uma dupla e uma tripla muito bem elaborada. Esperamos os Green e nós ficamos por aqui e nós nos reencontramos no próximo prognóstico de palpites de futebol da próxima terça-feira de Champions Liga dos Campeões. Partiu!